Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. Esse livro é o segundo volume de uma série, né? O primeiro volume fala sobre a graça de Deus, mas eu gostei muito desse segundo volume, que esses volumes eles irão trabalhar, tá? Eles vão trabalhar estudos sobre a teologia bíblica. Estudos sobre a teologia bíblica. O volume 1 trabalhou sobre a graça, e esse volume 2 do Walter Kaiser Jr. Walter Kaiser Jr. está com 88 anos, né? Está bem idoso, e ele é um erudito em Antigo Testamento, principalmente ali no contexto histórico, né, e cultural do Antigo Testamento. Ele tem um livro que eu indiquei aqui já, que é um livro maravilhoso, O Plano da Promessa de Deus, onde ele vai trabalhar esse plano no desenrolar dos livros do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a promessa feita. No Novo Testamento, nós temos a realização ou as realizações dessas promessas e os seus desdobramentos, ok? Então aqui é estudo sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar aqui o Messias no Antigo Testamento, as profecias messiânicas, começando com o Pentateuco. O Pentateuco fala do Messias, ensina sobre o Messias, né? Tem alguma coisa do Pentateuco sobre o Messias, e é isso que ele vai trabalhar, né? Não só no Pentateuco, mas em todo o Antigo Testamento. Vamos lá, rapidamente. Essa obra é maravilhosa, saiu agora, tá? Uma obra nova, tanto que vocês não tem nenhum review aqui em nenhum canal. Eu sou o primeiro, né? Primeira mão a fazer o review dessa obra, né? Essa obra saiu em fevereiro desse ano, tá? E aqui tem um sumário. Eu gosto do Walter Kaiser Jr. porque ele é sincero. Ele é muito sincero naquilo que ele fala, né? Ele não é aquele erudito, né? Ele não é um erudito tendencioso. Então aqui ele começa no sumário: abreviações, prefácio para a série, tá? Que é uma série, está no segundo volume, vai ter outros volumes tratando outros temas, tá? Eu só comprei esse tema porque eu achei muito interessante e eu pretendo futuramente estudar sobre o Messias, né? Aí ele vai dar uma introdução, tá? O estudo do messianismo. Estudo do messianismo. Aí ele vai trazer as definições, pontos de partida para você começar a estudar. Ele vai dar uma proposta, o plano da promessa de Deus e os problemas na interpretação messiânica. Aqui que é interessante, tá? Quais são os problemas que o intérprete vai lidar com o texto que se refere às profecias messiânicas? Aqui ele vai trabalhar essa questão. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês, tá? O que ele fala sobre os problemas da interpretação messiânica, que é muito importante para você não cometer erros nem equívocos, tá? E o capítulo 2 em si, né? Ele vai trabalhar o Messias no Pentateuco. Ele vai pegar os textos do Pentateuco que trabalha com essa perspectiva, tá certo? E na época também dos patriarcas, né, nós sabemos que Jó, ele viveu antes de Abraão, tá? Então ele vai trabalhar também aqui no apêndice, aqui, ó. Ele vai trabalhar aqui no apêndice o Messias em Jó. O Messias em Jó. Interessante. Então ele começa aqui, ó, a predição edênica, sobre aquela questão da semente da mulher, Gênesis 3,15. Depois a predição noética, Gênesis capítulo 9, do 25 ao 27. Depois a predição abraâmica, né, que está no capítulo 12, de 1 a 3. Então, 12, de 1 a 3, ele coloca aqui, etc. A predição judaica, capítulo 49, versículos de 8 a 12, aquela palavra que Jacó, quando foi abençoar os seus filhos, ele falou para Judá,
né, que o cetro jamais iria se apartar de Judá. Nós sabemos que Jesus era a tribo de Judá, né, a principal tribo entre as 12, né? Interessante aqui, ele fala. A predição de Balaão, que está em Números, capítulo 24, versículos 15 a 19, e a predição mosaica, né, no capítulo 18, versículos 15 e o versículo 18, sobre o profeta que seria maior do que Moisés. Esse profeta que seria maior do que Moisés, nós entendemos que Moisés está falando ali de Cristo, né? Que Cristo foi maior do que Moisés, e aqui o apêndice sobre o livro de Jó, o Messias em Jó. Depois, o Messias antes e durante o curso da monarquia davídica, tá? Ana e o rei, o ungido de Deus. Eli, o sacerdote fiel, o ungido de Deus. Eli, o sacerdote fiel, né? E ungido de Deus. Natã, profeta Natã, e a dinastia estabelecida e o reinado de Davi, que ele vai trabalhar segundo Samuel 7. A dinastia de Davi e Salmos, tá? E vem um apêndice, o Messias na literatura de sabedoria, tá? Provérbios, Eclesiastes, enfim. Então, Davi é a parte fundamental, porque a humilhação do Messias passa por Davi. O sofrimento do Messias passa por Davi. A ressurreição e a ascensão do Messias passa por Davi. Depois da morte de Davi, você vai ver várias profecias messiânicas em relação a Davi. O seu servo Davi vai reinar sobre ele, que está lá em Ezequiel 37, e por aí vai. Tá? Depois ele vai pegar aqui o Messias em Salmos, primeira parte. Tá? Ele vai pegar vários salmos aqui messiânicos. Não vai pegar todos porque não dá, tá? Mas ele vai pegar os principais. Como aqui, ó, o rei conquistador e o Messias entronizado, Salmo 110 e 2. A rejeição do Messias, Salmo 118. A traição do Messias, Salmo 69 e 109. Aqui, e 2 é o Salmo 2, tá? O Salmo 110 e o Salmo 2. Tá certo? Vamos continuar aqui. Depois vai pegar o Messias em Salmos, parte 2. Tá? Da morte e a ressurreição do Messias, Salmo 22, Salmo 16. O plano escrito e o casamento do Messias, Salmo 40 e 45. O triunfo do Messias, Salmo 68 e 72. Depois aqui o capítulo 6, o Messias nos profetas do século 9 e 8º. Tá? O século 9. O Messias como mestre, está em Joel capítulo 2, versículo 23. O século 8º. O Messias como segundo Davi, Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. O século 8º ainda, o Messias como a casa erguida de Davi, Amós capítulo 9, versículos de 11 a 15. O século 8º ainda, o Messias como aquele que abre o caminho, Miqueias capítulo 2, versículos 12 a 13. Né? O século 8º, o Messias como governante por vir, Miqueias capítulo 5, versículos de 1 a 4, que ele fala do nascimento do Messias. O Messias nos profetas do século 8º, Isaías. O Messias como rei, o Messias como servo, o Messias como um conquistador ungido. Capítulo 8, o Messias nos profetas, dos séculos 7 e 6. O Messias em Jeremias, o Messias em Ezequiel, o Messias em Daniel. O Messias nos profetas pós-exílicos, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Aí ele vem com a conclusão, a exegese, teologia bíblica e Jesus, continuidade e descontinuidades nos testamentos, quer dizer, no Antigo e Novo Testamento, predição e profecia cumpridas. Aqui ele trabalha 2 apêndices. O apêndice 1, quadro dos cumprimentos no Novo Testamento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, que ele vai apresentar o quadro dos cumprimentos. Né? Apêndice 2, quadro do progresso das 65 predições diretas do Messias na doutrina da promessa. Tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês. E vamos lá. Cadê? Aqui, ó. A introdução, né? Quando ele vai falar aqui dos problemas na interpretação messiânica,
ele vai te dar vários insights, está na página 29, para você não cometer erros, né? Vamos lá. Página 29. Aqui, ó. Os problemas na interpretação messiânica. Tá? Ele vai fazer uma introdução. Aqui também embaixo sempre vai ter notas de rodapé para vocês, tá? Citando obras, citando outros escritores, outros autores, enfim. O primeiro problema é o sentido duplo, tá? Que ele fala aqui, ó, deve ficar claro a partir do que já comentamos que esse escritor não pode concordar com aqueles que forçam uma distinção entre um sentido dado pelos profetas aos seus próprios pronunciamentos e o que Deus pretendia com esse pronunciamento. Então, o que ele quer dizer? O profeta fala uma coisa, mas a intenção de Deus é outra. Você tem que tomar cuidado, é o sentido duplo. Depois ele fala sobre a ignorância profética. Ele fala aqui, ó, alguns estudiosos, a fim de salientar a fonte divina dessas profecias messiânicas e apoiar o caso duvidoso para o sentido duplo, tentam recorrer a 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, para mostrar que os profetas nem sempre entendiam o que escreviam. Ele vai falar que é mentira. Isso é um erro, é uma ignorância profética. Depois aqui, ó, ele vai tratar sobre os 3 tipos de profecias, tá? Isso não quer dizer que todas as profecias são igualmente fáceis de interpretar. No século XIX, August Tolk diferenciou esses 3 tipos de citações de profecias no Antigo Testamento: profecias diretas, profecias típicas e aplicações das declarações do Antigo Testamento. Aí ele vai trabalhar as profecias diretas, que é uma profecia que é claramente messiânica, tá? Depois, as profecias típicas, tá? E as profecias típicas são diferentes das profecias diretas, no fato de que o referente imediato delas, né, que se cumpre ali de maneira imediata, né? E depois ele vai trabalhar aqui a terceira, né? Que é as profecias, as aplicações das declarações do Antigo Testamento. Então isso aqui é interessante, né? Interessantíssimo você saber, para você acompanhar. Deixa eu mostrar lá para vocês o apêndice rapidamente. Conclusão. Vamos pegar aqui. Aqui. Apêndice 1. Interessante. O quadro dos cumprimentos no Novo Testamento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Opa, deu uma balançada aqui. Vamos lá. Isaías 7,14, que é o nascimento do Messias e uma virgem, tá? O cumprimento. Mateus 1, versículo 33. O lugar de nascimento do Messias. Isso aqui são profecias diretas, tá? Miqueias 5,2. Está em Mateus 2, versículos 1 e versículo 6. O precursor do Messias, que seria João Batista. Isaías 40, de 3 a 5. Aqui está, né, os textos relacionados no cumprimento. Malaquias 3:1 também, Malaquias 4:5. A entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Né? A profecia de Malaquias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Onde Malaquias é claro e direto, que fala que ele entraria sentado no jumento. Aqui está os textos, né, falando dessa profecia. Também Salmos 118, versículos 25, versos 25 e 26, né? A traição do Messias, Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8. Está em Atos capítulo 1, versículo 20. Muito bom esse quadro aqui. Depois, as 30 peças de prata que o Messias seria vendido. Está em Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13. E o cumprimento, Mateus 26, 15 e 27, versículos 9 a 10. Depois aqui, ó, zombado por seus inimigos. Aqui está o texto.
e o cumprimento. Sempre assim, o texto e o cumprimento, tá? O apêndice 2, ele vai trabalhar o quadro do progresso das 65 predições diretas do Messias na doutrina da promessa. 6 predições messiânicas diretas no Pentateuco, como aqui, ó. 2 em Gênesis, capítulo 1 a 11, tá? Capítulo 11. 2 na era patriarcal e 2 na era mosaica. Aqui, ó, Gênesis 3,15, a descendência. Gênesis 9,27, habite nas tendas de Sem, filho de Noé. Né? A patriarcal, aqui em Gênesis de 1 a 11, né? Depois 2 na era patriarcal, que é Gênesis 12, de 1 a 3, que todos seriam benditos, né? E Gênesis 49, versículos de 8 a 12, sobre Siló. E 2 na era mosaica, que cita Números e Deuteronômio, tá certo? 4 textos messiânicos em Jó. Tá aqui os 4 textos messiânicos, tá? E 11 salmos celebrando a pessoa e a obra do Messias, como a pedra rejeitada, como traidor, como morto e ressurreto, como planejador e noivo, como rei triunfante, tá? Aqui ele vem aqui, ó, 39 predições do Messias nos profetas do Antigo Testamento, século IX, uma predição. Messias como ensinador. Século VIII, quadro, predições não isaiânicas. Você não encontra Isaías. Está aqui o texto, né, e a respeito do Messias. Século VIII, Isaías, 14 predições de Isaías em relação ao Messias. Aqui estão as 14 predições, tá? Vocês pausam aí o vídeo e leem os textos, né, e aquilo que Isaías fala. Aí você depois pode estudar, ler sobre isso, tá? Século VII, 3 predições, que está em Jeremias, 3 Jeremias, né? Aqui, ó. Século VI, 6 predições, Ezequiel e Daniel. Século V, 11 predições. Vai pegar Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso aqui estão as predições. Ok? E vamos fazer uma leitura. Eu sempre faço uma leitura, né? Meus reviews. Vamos pegar aqui um tema interessante para nós lermos uma parte, né? Não tudo, mas uma parte sobre o Messias. Vamos pegar aqui o Messias na predição noética, tá? O Messias no Pentateuco, a predição noética, Gênesis capítulo 9, de 25 a 27, página 40, tá bom? Página 40. Vamos lá, rapidamente. Página 40. Aqui, ó. A predição noética, capítulo 9, versículos 25 a 27. É impossível dizer quanto tempo se passou da promessa feita no Éden até esse evento pós-dilúvio, mas foi algo na ordem de vários milhares de anos. Mais uma vez surgiu uma crise na família da humanidade. O pecado trouxera o julgamento de um dilúvio global. E sempre aqui embaixo, que ele sempre fala, as notinhas de rodapé, tá? Por isso, Gênesis, capítulo 9, 18 a 24, relata como Noé ficou bêbado e como sucedeu o pecado de Cã no curso desses eventos. Não somos informados sobre o que Cã fez ao ver a nudez de seu pai, bêbado. Basta, no entanto, lembrar a maldição de Noé depois de acordar do estupor da bebedeira e ser informado do que seu filho mais jovem fizera. O filho de Cã, Canaã, que já evidenciara as mesmas perversões pecaminosas como estavam evidentes em seu pai, ou como Noé, profeticamente previra e que no fim seria a verdade, recebeu uma tripla maldição de Noé. Está nos versículos 25, 26 e 27 do capítulo 9. Noé, em contrapartida, pronunciou uma dupla bênção sobre os irmãos de Cã e Sem,
Sobre o irmão de Cã e Sem. Sobre os irmãos de Cã, Sem. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, habite entre ele, isto é, Deus, nas tendas de Sem. Versículos 26 e 27. Conforme observa Briggs, um grande teólogo, né, erudito, claramente, Sem é a figura central da profecia. O patriarca voltou-se de Cã para seus irmãos, em especial para Sem, seu primogênito, e bendisse o Deus de Sem. O que Noé disse a seguir é objeto de caloroso debate, pois o versículo 27 simplesmente diz: amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo, ou seu servo, né? O ponto controverso era: a quem se refere o pronome ele na frase habite ele? Era Jafé que habitaria nas tendas de Sem? O que isso significaria? Ou era Deus quem habitaria ali? Essa aí é um debate primoroso. As duas traduções são possíveis do ponto de vista gramatical, se as questões contextuais forem deixadas de lado. Aqueles que argumentam que o sujeito a ser suprido é Jafé, esse daqui é a NVI, né? Em geral, levantam 3 argumentos para apoiar a sua ideia. Aí vai citar aqui os argumentos, que eu não vou ler por causa do tempo, tá? Ele vai citar aqui os argumentos. Né? Aí ele vai falar assim, ó, mas permanece a questão. O que significa Jafé habitar nas tendas de Sem? Alguns sugerem de forma ignorante que significa que os descendentes indo-europeus de Jafé um dia tomariam a terra dos semitas e o subjugariam. Né? Ele vai rejeitar isso e ele vai trabalhar o segundo ponto, né? Que ele ali, o ele, é Deus e vai aplicar a uma profecia messiânica e ele vai trabalhar e vai dar argumentos sobre isso aqui, sobre essa questão da profecia noética, né? Noética. Vamos pegar mais uma aqui. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar Ezequiel, né? Ezequiel. Deixa eu ver. Zacarias. Deixa eu pegar o Ezequiel aqui. O Messias em Ageu. Eu acho que tá o Messias como servo. Isaías. Deixa eu ver. A predição abraâmica. Vou pegar aqui a predição de Balaão, tá? Números 24, de 15 a 19. Vou pegar profecias conhecidas porque é chover no molhado. Vamos pegar aqui a profecia de Balaão, a página 50. Aqui, ó. A profecia não, a predição de Balaão, né? Ele fala aqui, ó. Jacó e sua família passaram 430 anos no Egito e depois desse tempo, eles foram milagrosamente libertados por Deus sob o comando de Moisés. Eles, após escaparem das garras de Faraó, vagaram durante 40 anos no deserto para chegar a um local que não levaria mais do que uma jornada de 11 dias depois de chegarem ao Sinai. No 40º ano de errância pelo deserto, o rei de Moabe, Balaque, tentou contratar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, também conhecida como Pitro, próximo do rio Eufrates, no norte da Mesopotâmia. Ele queria que Balaão viesse e colocasse uma maldição sobre as hordas de israelitas, que pareciam estar à beira de cruzar suas fronteiras territoriais. Depois de Balaão se recusar a aceitar, porque Yahvé o proibira de ir, afirmando que um povo abençoado não podia ser amaldiçoado, o profeta, por fim, capitulou, embora isso desagradasse o Senhor, quando veio o segundo pedido, que Balaque ofereceu presentes, né, ouro, e ele se vendeu. 3 vezes o rei moabita Balaque localizou o profeta Balaão para que este lançasse um feitiço ou maldição sobre Israel e assim aparentemente facilitasse para ele
os conquistar em batalha. Contudo, Balaão terminou abençoando Israel em cada uma das vezes em que foi requisitado pelo rei. Balaão, no quarto oráculo, que não queria mais fazer, descreveu mais uma vez o futuro de Israel sob a inspiração de Deus. Dessa vez, foi uma predição espetacular da vinda de um governante poderoso que se levantaria de Israel para obter uma vitória sem precedentes sobre os inimigos da nação. Desta vez, a profecia incluía o tema de messianismo real como uma de suas predições fundamentais. Balaão fez altas declarações a respeito da fonte de sua revelação sobre esse cetro estrela por vir que se levantaria de Israel, o que aconteceria nos dias futuros. Números 24:14. A revelação divina veio a ele pessoalmente, abrindo seus olhos e ouvidos para que pudesse ver e ouvir as palavras de Deus. Versículo 15. A revelação divina transmitiu nada menos que o conhecimento do Altíssimo. Versículo 16. Nos termos mais sucintos possíveis, o que ele recebeu foi uma revelação proposital que deu toda uma nova percepção de Deus. Maravilha, né? Uma profecia assim, totalmente messiânica. Então ele vai trabalhando essa questão, essas questões. Se você pretende fazer um dia, quem sabe, né, exposições acerca do Messias no Antigo Testamento, esse livro vai te ajudar bastante, tá? Que ele faz a exegese do texto, ele aplica o texto, você lê o texto, você vai explicar o texto e você vai aplicar o texto. Então, meu irmão, é um livro maravilhoso, suntuoso, que vai te ajudar sobre as profecias bíblicas sobre o Messias no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos profetas e assim sucessivamente. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.